Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. Nesse vídeo eu trago para vocês dois super dispositivos que a Sonoff nos enviou, que é o Sonoff Dongle Max e o Sonoff Dongle Plus. Com esses dongles, vocês conectam os dispositivos Zigbee de vocês através do Zigbee to MQTT ou ZHA no Home Assistant. Além disso, o Dongle Max tem duas antenas que permitem que vocês usem ele como coordenador Zigbee ou como um Dongle Thread para dispositivos Matter. O Dongle Max também funciona com PoE, ou seja, ele pode ser alimentado através do cabo de rede se tiver um switch com essa opção. E se vocês quiserem ampliar o sinal de vocês, eles também podem ser usados no modo roteador. Então, se vocês curtem tecnologia e casa inteligente, se inscrevam no canal ativando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube vai te entregar. E já deixa um like e compartilha com aquele amigo que ama tecnologia. E se vocês quiserem dar uma força para o canal, clique no botão Seja Membro e faça parte da nossa comunidade. Curiosos para saber todas as funcionalidades desse dongle? Eu conto para vocês depois da vinheta. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a Sonoff por ter nos enviado esses dispositivos para a gente fazer os testes e o unboxing. E se vocês quiserem adquirir esse dispositivo, eu estou deixando o link aqui na descrição com o cupom de desconto exclusivo para o site da Sonoff. Então vamos lá, só contextualizando para que serve um dongle Zigbee. Geralmente a gente usa aí um hub ou um gateway Zigbee para poder parear os subdispositivos e fazer com que eles funcionem. O grande problema é que às vezes o subdispositivo da marca X não funciona com o hub da marca Y. Então a compatibilidade entre dispositivos aí fica um pouco comprometida. Por esse motivo a gente pode usar um dongle. Esse dongle geralmente no Home Assistant com o complemento Zigbee to MQTT, que é o mais compatível com a maioria dos dispositivos, pode fazer com que os seus dispositivos funcionem quase na totalidade. Também pode ser usado no complemento ZHA para quem tem preferência. Então, pessoal, o dongle, além de tirar os subdispositivos de vocês da nuvem, deixando-os local, ele também aumenta a compatibilidade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o unboxing dos dois dongles e depois eu vou conectar ele no Home Assistant e vou mostrar para vocês todas as opções. É bem legal que ele tem até uma página de configuração fora do Home Assistant e se vocês olharem só pelas caixas desses dispositivos, vocês já vão sentir a qualidade premium desses dispositivos. Então, bora lá que eu já mostro para vocês tudo que vem aqui dentro dessa caixa. Pessoal, então olha só, a gente tem aqui o Dongle Max, que ele é compatível com o Home Assistant, o Zigbee to MQTT. Ele funciona com cabo de Ethernet, cabo de rede, USB, Wi-Fi. Ele é um hub Zigbee e Thread PoE, ou seja, ele funciona com alimentação de energia através do cabo de rede, se for compatível. Aqui ele tem alta performance e energia através do cabo PoE, dupla antena, um console web para a gente fazer as configurações dele, certo? Ele é um modelo Dongle M, que é o Dongle Max. Ele trabalha com 5 volts e 1 ampere se for pelo USB-C e se for pelo cabo PoE 48 volts e 0,75 ampere. Então vamos ver o que vem dentro aqui dessa caixa. Primeiro a gente tem aqui o manual, onde a gente tem todas as informações do produto, como fazer a montagem, como fazer a conexão das antenas, como configurar o produto, ligar ele através da rede ou do USB-C, tá certo? Aí a gente tem aqui o próprio dongle, certo, pessoal? Ele é bem parrudo, ele é um material aqui de alumínio, bem legal, material premium. Aqui a gente tem a entrada do cabo de rede, que é o RJ45, e nós temos aqui o cabo USB-C. Vamos tirar aqui a proteção dele, ó. Então olha só para vocês verem que bonito que é o material, bem feito mesmo. Tem o botão aqui, que provavelmente é de pareamento. Aqui nós temos a antena Wi-Fi e aqui a antena Zigbee. Nós temos uma marcação embaixo onde a gente pode colar os adesivos que vem junto para a gente poder fixar ele na parede ou em algum lugar. Tem um LED aqui de funcionamento. Na caixa a gente tem um QR Code, ele vai mandar vocês para uma página onde tem aqui como iniciar. Daí a gente tem aqui um suporte, pessoal, onde a gente pode prender esse suporte na parede ou em algum lugar, para que a gente faça a fixação desse hub e ele fique mais flexível para a gente tirar e colocar. Tem dois conjuntos de parafuso com bucha,
Olha só, tem os adesivos que eu falei para vocês, ó, 2 adesivos aqui para fixação, se vocês quiserem fixar direto com o adesivo e não furar a parede. A gente tem aqui o cabo de alimentação USB-A para USB-C de 1 metro. E nós temos aqui as 2 antenas. Olha só, pessoal, o tamanho dessas antenas, tá? Aí é só fixar ela aqui, ó. Olha só, antena fixada dos 2 lados, tá? Tá pronto aqui. Agora eu vou fazer para vocês, ó, eu vou conectar ele direto no cabo de rede para vocês verem aqui o funcionamento dele através do PoE, ó. Não tem mais nenhuma conexão, ó. Tá vendo, ó? Ele já está conectado. Ó, agora eu vou mostrar para vocês o Sonoff Dongle Plus. Ó o que vem na caixa aqui, ó. Ele também é compatível com o Home Assistant Zigbee to MQTT, só que ele tem uma antena simples, tá, pessoal? Ele também pode ser usado Zigbee ou Thread, só que ele é como se fosse um dongle USB. Tem aqui um guia rápido, tá? Tem o manual do produto aqui, olha só. E ele é esse dongle aqui, USB direto, ó. Uma antena bem maior do que as comuns que a gente conhece, dos dongles comuns, nesse padrão dele aqui, ó. De alumínio também, muito bem acabado, ó. Aqui do lado aqui tem um lugar para vocês pegarem, é muito bem feito, tá, pessoal? Isso aqui é interessante, o que a Sonoff fez, ó. Ela mandou um cabo extensor de USB-A fêmea e macho, olha só, pessoal. Por que isso? Porque se vocês ligarem isso aqui direto, às vezes num Raspberry ou num mini PC, pode ser que ele dê interferência. Então, vocês colocam esse extensor para que ele fique longe do equipamento. É muito legal isso aqui, além de vocês terem uma versatilidade maior de instalação, tá? Então, o que vem dentro da caixa dele é isso aqui, beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês as configurações no sistema. Pessoal, então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar um endereço aqui, ó, dongle-m.local. Aqui a gente vai entrar nas configurações do dongle iniciais na página aqui, através da conexão de rede. Ele está conectado no cabo de rede, tá, pessoal? Primeiramente, ele vai pedir para definir uma senha aqui. Ele diz que tem que ter pelo menos 8 caracteres. E aí eu vou confirmar essa senha aqui e vou dar um login. Beleza, aí quando ele entra aqui na página do dongle, ele vai mostrar aqui um overview de todo o dongle para a gente ter uma ideia aqui, um dashboard com bastante informação. Primeiro, o tempo que ele está funcionando, 2 minutos, a versão do firmware está atualizada, e aí aqui o status de conexão, no caso ele está conectado através da internet, aí nós temos a opção de USB, TCP, WireGuard, que é a conexão VPN no caso, aí a gente tem algumas notificações, no caso aqui não tem nenhuma. O status do dispositivo ele está conectado aqui através da internet mais access point, que a gente pode conectar ele através de um AP, no caso se tiver um celular, alguma coisa eu posso conectar e fazer a configuração através do celular. O hostname dele é o dongle-m.local, onde a gente pode depois alterar. Atualizações automáticas está desabilitada. Aí a gente tem aqui o modo de operação do chip, que é o EFR32MG24, o tipo do chip. Ele está trabalhando como um modo de coordenador Zigbee. Ele não está conectado no HA, no caso no Home Assistant, no Zigbee to MQTT. E a gente tem aqui o status da rede, no caso ele pegou um IP Smart, nesse caso o Smart quer dizer um IP inteligente, e aí tem aqui as configurações todas de DNS, MAC da placa e tudo mais. Ao lado, pessoal, a gente tem algumas informações do dispositivo aqui, que é dos chips. Esse chip aqui, o ESP32, é o chip Wi-Fi dele. Ele tem 2 core 240 MHz, no caso de frequência. Tem uma memória flash de 16 MB, um tamanho de memória SRAM de 520K, um tamanho de PSRAM de 2 MB. Aí a gente tem a versão do firmware e a última que está atualizada é 1.03. Depois a gente tem o chip que é usado para Zigbee ou Thread, que é esse EFR32M G24. Ele tem um core com 80 MHz, tem o tamanho de flash de 536K, tamanho de memória RAM de 256K, o modo de operação, como eu disse, ele está trabalhando como coordenador Zigbee, e aí a versão dele aqui é 1.00 de firmware e a última também, tá bom, pessoal?
Esse aqui é um overview, um resumo do dongle de vocês. Aqui em cima também a gente tem algumas opções de ícones, ó. Vocês podem perceber que tem o ícone azul aqui ligado do cabo de rede, que é o modo que ele está conectado aqui no caso. Tem o AP aqui, que é o modo de Access Point, não está conectado nesse momento. Aqui também não está conectado no Zigbee to MQTT. E aí, pessoal, ao lado a gente tem um menu com as opções aqui que a gente pode fazer as configurações do dongle. A primeira coisa que a gente tem são as configurações de rede. Então a gente tem aqui o AP, que ele está habilitado, e o nome da rede aqui é o Sonoff Dongle M 20FC, e a senha que eu defini ali para entrar, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois a gente tem aqui o modo de Ethernet, que ele está conectado com o tipo Smart IP. A gente tem o tipo de IP estático, se vocês quiserem deixar um IP sempre fixo. E tem o modo de DHCP, que ele vai aí mudar o IP de acordo com o roteador de vocês. No caso, eu vou deixar essa opção mesmo que está. E o WLAN, no caso aqui, ele está desconectado porque eu não estou conectado com o Wi-Fi. Mas se eu quiser conectar no meu Wi-Fi, eu venho aqui e ele tem uma lista de Wi-Fi que ele encontrou. Eu posso clicar uma vez aqui, colocar a senha e ele vai ficar conectado também pelo Wi-Fi. Passando para a próxima opção, a gente tem o modo de operação aqui do chip e a gente tem 3 modos aqui. A gente tem o modo de roteador, o modo de coordenador e o modo de thread. Aí, pessoal, a gente escolhe um dos 3. Ele não vai funcionar, por exemplo, coordenador e thread junto, e não vai funcionar roteador e thread, ele vai funcionar só roteador, ou só coordenador, ou só thread. Para que eu usaria o roteador? Se eu quiser amplificar meu sinal, tiver um segundo dispositivo, eu quero conectar para amplificar minha malha Zigbee, eu posso usar ele como roteador. No caso, esse aqui seria um desperdício usar como roteador, né, pessoal? Tem bastante opção legal aqui dentro. E o thread é um roteador de borda, caso vocês tenham, por exemplo, alguns dispositivos Matter que precise ser conectado através desse thread. Vocês podem usar essa antena para isso. Hoje o roteador de borda pode ser conectado com o HomePod, com algumas Alexas, com alguns dispositivos, por exemplo, o Home Assistant mesmo, a gente pode usar ele como roteador de borda. Então tem bastante dispositivos que a gente usa como roteador de borda. Nesse caso, ele pode ser usado também como uma antena de roteador de borda. Passando para a próxima opção, a gente tem a opção de Zigbee to MQTT e ZHA, onde eu posso fazer a conexão no Home Assistant através dessas opções. Aqui ele mostra como configurar lá. Depois eu volto aqui para vocês verem, tá? Aí a gente tem as ferramentas aqui, que é o MQTT. Eu posso conectar esse dongle no Home Assistant através do MQTT direto, vai ter essas opções lá para que eu possa acompanhar ou para que eu possa atualizar o firmware e outras coisas através do Home Assistant. Depois também mostro como configurar. Webhooks, a gente pode, se for conectado através do MQTT, eu posso usar aqui para fazer algumas coisas. Então, no caso aqui, eu posso ter algumas triggers, alguns endereços de URL, eu posso mandar informação através do GET, do POST, né? A gente pode usar aqui comandos como se fosse uma API, tá bom, pessoal? Então aqui eu não vou entrar muito em detalhe, que já é bem avançado e o vídeo vai ficar muito longo. O WireGuard, eu já fiz um vídeo de um dongle que eu fiz uma conexão através do WireGuard, ou seja, eu conectei numa VPN, num outro dongle e consegui fazer, no caso, o controle dos dispositivos que estavam em outro Home Assistant. Então por aqui vocês têm, se tiver uma VPN, vocês podem conectar um segundo Home Assistant e usar os dispositivos que estão localmente e os dispositivos que estão remotamente lá no outro Home Assistant. Então essa é uma solução, caso alguém queira ter mais que um Home Assistant aí, pode fazer a conexão através do WireGuard. A gente tem também uma opção dele escanear aqui qual que é o melhor canal, se tiver alguma interferência, alguma coisa aí no Zigbee, tá, pessoal? A gente dá um scan que ele vai começar a procurar. E eu posso usar ele também como o EUE-Link Remote, ou seja, eu posso usar algumas características de alguns dispositivos da Sonoff, que é, por exemplo, o S-Mate, S-Mate 2, Sonoff R5, e posso adicionar aqui como subdispositivos. Então ele também pode ser usado com essa opção de remote. Aí, seguindo para a opção de firmware, eu tenho como atualizar o firmware aqui do chip MG24 e do chip ESP32, e eu posso também ligar as opções aqui de update automático, se vocês quiserem deixar ligado essa opção. Partindo para a parte de segurança aqui, eu tenho como alterar aqui as informações de login, que é a senha de login. Eu posso acrescentar algum IP aqui como lista branca, no caso, que é um IP
confiável. Eu posso fazer o download de tudo isso que eu estou configurando aqui, posso fazer o restore aqui através do Restore Backup, dando um upload. E algumas configurações, que é o nome do dispositivo, tem o nome do DNS aqui, que é o Dongle M local, que eu falei para vocês, que depois vocês poderiam alterar por aqui. A gente tem aqui as opções de data e hora, no caso ele já fez a detecção automática aqui do meu fuso aqui, da minha data e tudo mais. Depois eu tenho a linguagem aqui que está em inglês, mas eu tenho várias outras linguagens, o português ainda não está disponível aqui. Tem a opção aqui de modo, se ele vai trabalhar com modo claro ou escuro. Tem o modo de indicadores de LED, aqui no caso eu posso desabilitar os indicadores, eu posso deixar ele em modo noturno, que daí eu escolho um horário aqui que ele pode desabilitar esses LEDs. Se me incomodar, mas é muito pequeno, eu acho que não vai incomodar muita gente não. E aqui eu tenho os status, cada LED, se eu clicar aqui, eu posso escolher a cor do LED, o brilho, e daí eu posso salvar isso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu escolho o status quando ele estiver ligado, o meu LED está laranja com brilho máximo. Depois eu tenho o status aqui se a conexão de rede estiver ok, tem o LED azul aqui. Depois eu tenho quando falha a conexão de rede, tá azul também aqui, eu poderia escolher vermelho, por exemplo. Aqui ele pisca em azul, né, no caso. O modo de roteador Zigbee, aqui no caso ele fica piscando em vermelho, tá, pessoal? Aí vocês podem personalizar da forma que vocês acharem mais legal. Depois a gente tem um log de debug aqui que eu posso ligar para poder debugar aqui se tiver algum problema no dongle. E eu tenho as opções aqui de reboot, que eu posso fazer a reinicialização do meu chip ESP32, eu posso fazer a reinicialização do outro chip que é do Zigbee, ou eu posso reiniciar o dongle todo. E aqui eu tenho o reset de fábrica, no caso, eu posso reiniciar o dispositivo como se ele tivesse vindo novo para mim. Então, pessoal, essas opções aqui é a maioria das opções que a gente tem no dongle. Agora eu vou mostrar para vocês como configurar ele no Home Assistant. Para isso, a gente clica uma vez aqui, ó. Eu vou configurar ele no Zigbee to MQTT. Então eu clico uma vez e qual é o tipo de conexão? Dependendo do tipo de conexão é o que vocês vão escolher aqui. Vamos imaginar que vocês conectaram ele através do USB. Então vocês teriam que fazer o seguinte aqui, na opção da porta, vocês vão colocar a porta do dispositivo que ele está lá. Então, geralmente é /dev, /tty, USB 0 ou USB 1, depende muito do dispositivo que vocês estão conectando e da porta USB que vocês conectaram. Isso aqui vocês precisam ver dentro do Home Assistant daí. Aí ele fala para usar a opção de baud rate de 115 e 200, o adaptador é tipo Ember e aqui o RTSC-TS deixar falso. Beleza, mas eu conectei o meu dispositivo através da conexão TCP, ou seja, com cabo de rede. Então o que eu faço? Na porta eu vou colocar aqui TCP, dongle M local e a porta 6638. Então eu vou copiar isso aqui, daí as outras opções são a mesma, tá? Baud rate, adaptador e o RTSP. E aí eu venho no meu Home Assistant, pessoal, eu vou clicar em configurações e vou vir aqui no add-ons. O meu Zigbee to MQTT já está rodando com outro dongle. Então olha só, se eu clicar aqui no ajustes e no serial, eu tenho aqui o SLZB. Então eu posso clicar aqui, apagar essa porta e colar a outra que é do dongle M.local. Quando eu der um salvar, ele vai perguntar aqui se eu quero reiniciar o complemento do Zigbee to MQTT. Eu vou dar um reiniciar. Já vou vir no log aqui, ó. Olha só então, pessoal, ele está reiniciando, ó. Olha só, já reconheceu todos os dispositivos, já carregou tudo, não deu problema nenhum. Então, nesse caso, como eu já estava trabalhando com um dongle do tipo Ember, aqui foi beleza, tá? A mudança de um para o outro tá ok. Agora, se vocês tivessem um dongle tipo Z-Stack para mudar para esse que é Ember, já poderia dar problema, vocês teriam que reparear todos os dispositivos, com certeza. Então vamos ver se carregou aqui, ó, Zigbee to MQTT. Olha só, os meus dispositivos estão todos carregados aqui e tá funcionando. Tá certo, agora vamos voltar lá. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode usar ele através do MQTT? Então no Home Assistant, pessoal, a gente tem que ter aqui o add-on instalado, o complemento Mosquito Broker. Eu tenho aqui os meus ajustes, que é o usuário e senha. Então eu vou preencher com esses dados aqui na opção de MQTT do próprio dongle. Eu clico aqui uma vez, eu vou ligar essa opção do MQTT. No server eu vou preencher o meu IP do Home Assistant. Porém tem que ter antes esse MQTT, ó. MQTT /192.168.533. É o IP do meu Home Assistant. Vou dar um salvar. Aí eu vou preencher o nome de usuário aqui, que é Valcésia. E eu vou preencher a senha do meu complemento mosquito aqui, vou dar um salvar. Quando eu der um salvar, ó, ele já vai salvar essas opções aqui
E aí a gente vai no Home Assistant para ver se deu certo. A gente clica em configurações, dispositivos e serviços. Aí eu vou vir no complemento aqui MQTT. Ó, MQTT. Vamos procurar aqui que vai ter alguma coisa. Ó, Dongle M20FC. Tá vendo que já apareceu aqui? Então ele já aparece aqui as opções todas do dongle, ó. Ele mostrou aqui Access Point Internet Access está desligado, o Access Point está ligado, daí tem o Disable LED Indicator. Tem a maioria das opções aqui que eu posso ligar ou desligar, ó. O Gate ou Remote do EUE-Link. Posso aqui procurar um dispositivo, se eu clicar aqui no pressionar, ele vai procurar o dispositivo Zigbee e vai parear, tá bom? Modo noturno, o WireGuard eu posso ligar por aqui. Aí aqui eu posso fazer também a atualização automática de firmware. Caso tenha alguma atualização de firmware, já vai aparecer aqui no Home Assistant para vocês. Não precisa ficar indo lá na página deles, naquele portal lá. Vocês podem fazer tudo por aqui. E aí a gente tem a parte de diagnósticos aqui no caso. Quantos dispositivos estão conectados pelo AP, aqui está 0 de 8. Aí tem o meu chip, qual que é o modo que eu estou usando aqui, é o Zigbee Coordinator, tem o endereço MAC, o tipo de conexão aqui, se ele está conectado ou não na internet, e aí vai, tá pessoal? Tem todas as opções aqui que vocês podem usar também depois para fazer alguma automação ou alguma coisa nesse sentido. Eles põem aqui algumas entidades lá do dongle. Então essas aqui foram as opções do dongle Max. Agora o dongle Plus, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou conectar ele no meu PC, ele não tem essa interface aqui que o dongle Max tem, mas aí vocês podem fazer o seguinte, ó, eu vou conectar ele aqui no USB, beleza, tá conectado aqui no meu PC, aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir uma aba nova aqui, tem uma página da Sonoff que é o dongle.sonoff.tech/sonoff dongle flash. Eu vou deixar esse endereço lá para vocês depois. É a página de flash desse dispositivo. Então, o que é o flash? A gente mudar o firmware. Ele já vem com o firmware de coordenador de fábrica. Se eu clicar em Connect, ó, ele já vai aparecer aqui que ele tá na porta serial aqui, que é no USB. Eu vou dar um conectar. Geralmente ele faz isso, pessoal, a primeira vez, aí eu clico de novo no conectar, ó, aí ele vai mostrar o nome aqui do dongle, Dongle Plus MG24, emparelhado, eu dou um conectar de novo. Aí ele está detectando aqui o tipo de firmware que ele tem, ó. Beleza, ele está dizendo que o firmware aqui é o Zigbee 802 e ele está dizendo que é o último. Esse aqui é o coordenador. Se eu clicar aqui no Change, eu tenho o tipo coordenador, que é esse firmware que vem já instalado. Eu tenho o Open Thread, que eu posso transformar ele numa antena Thread, e aí eu posso escolher esse tipo de firmware. Eu tenho o Multipan, que ele trabalha com Zigbee e Thread. Não testei isso, não sei falar para vocês se está funcionando ok, tá, pessoal? Ele trabalha daí com as duas antenas. E eu tenho o roteador Zigbee, que ele pode ser usado como router. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês quiserem ampliar a rede de vocês, já tiverem um dongle como coordenador, vocês podem usar isso aqui como roteador para ampliar a malha Zigbee de vocês. Então vocês poderiam gravar esse firmware nele. E tem a Customize, que vocês podem usar um firmware customizado, que eu não recomendo muito, a menos que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Então, nesse caso, eu só escolheria o firmware, daria aqui um aplicar e depois eu daria um flash aqui para ele gravar o firmware. Ele demora em cerca de 1 minuto para gravar o firmware e daí tá pronto, tá, pessoal? Então a diferença dele pro outro é essa, que daí vocês têm que fazer depois a conexão através do USB. No mais, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dos dispositivos o tanto que eu gostei. Pessoal, a minha opinião sincera sobre esses dispositivos aqui. Primeiramente, se vocês olharem a qualidade desse dispositivo pessoalmente, um case de alumínio com antena dupla, o sinal excelente, eu já estou testando aqui em casa há alguns dias e ele superou as expectativas. Além disso, toda a configuração que é feita através da web aqui não deixou nada a desejar. A gente tem 3 opções de funcionamento, o que torna esse dispositivo muito versátil, através do USB, do Wi-Fi e da rede cabeada diretamente. Além disso, ele tem uma flexibilidade maior de eu poder usar esse dispositivo como um coordenador Zigbee, um roteador e também como uma antena Thread. É muito interessante essas opções. Além disso, pessoal, tem muitas outras coisas que vocês podem fazer, que é conectar remotamente nessa antena através de uma VPN, mas a minha opinião aqui é que esse dispositivo veio para mudar,
para substituir os dongles existentes no mercado, inclusive da própria marca da Sonoff. Se vocês quiserem algo que tenha um alcance bem maior, eu recomendo esse equipamento. E se vocês quiserem, por exemplo, replicar o sinal, vamos supor que vocês moram num sobrado ou numa casa um pouco maior, vocês podem usar a versão dele que é o Plus e deixar ele com firmware de roteador, que também tem uma antena considerável. E vocês, o que acharam desse dispositivo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Esses dispositivos... Com esses dispositivos vocês conectam os... Com esses equipamentos... E se você quiser dar uma força para o canal, se inscreva como... Curiosos para ver todas as funcionalidades... Então vamos lá, só contextualizar... Para poder parear os dispositivos e... Para poder parear os Para poder parear o O problema, na maioria das vezes, é que o dispositivo... Deixa aí nos comentários que eu quero saber...